União Europeia pretende reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050. O objetivo é combater as alterações climáticas através de medidas como a redução do consumo de energia, a utilização de fontes de energia mais limpas, uma maior aposta nas renováveis, a fixação do preço do carbono e a utilização de combustíveis sustentáveis. A Simpor já está a pôr em prática uma série de iniciativas no sentido da descarbonização. Vamos conhecer melhor esta estratégia com Paulo Rocha, diretor de Sustentabilidade e Descarbonização da Simpor, Sandro Conceição, diretor técnico industrial e de energia da Simpor, Ana Cristina Ramos, diretora de Excelência Operacional da Simpor e Ricardo Raposo, manager de pré-venda e desenho de soluções da Vodafone. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo, gostaria de começar por si. A Simpor tem um compromisso de sustentabilidade que abrange toda a cadeia de produção, desde a extração das matérias-primas até ao produto final. O que é que está a ser feito neste momento no sentido da descarbonização? Bom, boa tarde. Nós definimos uma estratégia de descarbonização basicamente em dois tempos. Uma primeira fase até 2030 e depois uma segunda fase entre 2030 e 2050. Na primeira fase, trata-se de aplicar à escala um conjunto de tecnologias que já se encontram maduras no nosso setor, portanto, tentar maximizar a utilização de combustíveis alternativos na nossa produção e substituição dos combustíveis fósseis convencionais, melhorar a eficiência energética. Estamos a fazer diversos investimentos nesse sentido, digamos, revamping das instalações atuais, recuperação de calor residual para a produção de energia elétrica. Vamos também trabalhar ao nível da substituição de clinker, portanto, clinker por substituições, por adições como cinzas de aterro, o clinker, calcário. Que é para quem nos está a ver lá em casa e que não conhece esta terminologia, o que é o clinker? O clinker, no fundo, é um material que resulta da calcinação e da clinkerização, do processo de clinkerização dentro do forno, a partir do calcário das matérias-primas que foram alimentadas ao forno. Esse clinker depois é moído juntamente com outras adições, calcário, cinzas volantes, cinzas de aterro, argilas calcinadas, escórias siderúrgicas e outro tipo de adições que possam ser utilizadas, o que resultará depois no cimento. E, portanto, é ao nível da substituição do clinker, que é, no fundo, o vilão, se quisermos, em termos de CO2, é o clinker que transporta, digamos, o ónus do CO2. Portanto, ao reduzirmos a incorporação de clinker no cimento e ao produzirmos clinker com menos CO2, estamos a reduzir de forma substancial o conteúdo carbónico do cimento. Portanto, no fundo, a parte poluente, a parte mais poluente do cimento. Naturalmente. Depois temos também investimentos orientados para a utilização de matérias-primas descarbonatadas, em substituição do calcário. Portanto, já nos dão o elemento químico necessário para a produção do cimento. E, portanto, já não existe emissão de CO2 associada a esses materiais que nós utilizamos. Energias renováveis. Eu penso que depois o meu colega Sandro, que está muito envolvido, em mais detalhe aqui, todas as vertentes. Portanto, fotovoltaicas e estamos também a lançar a parte eólica. E depois há uma componente interessante que tem a ver com a digitalização. Tudo isto no horizonte temporal de 2030. Depois temos, entre 2030 e 2050, uma outra vertente mais disruptiva, chamemos mais de disruptiva, que tem a ver com a introdução das tecnologias de captura de CO2, captura, transporte, armazenamento e, eventualmente, utilização, desde que o quadro regulatório o permite. Paulo, já volto a falar consigo. Deixa-me passar aqui também a palavra ao Sandro. A Simpor tinha como objetivo reduzir as emissões de dióxido de carbono em 37% até 2030 e alcançar a neutralidade carbónica em 2050. No entanto, indo aqui um pouco ao encontro do que o Paulo estava a dizer, pretendem, graças a vários investimentos e ações que estão a desenvolver, conseguir atingir esta meta mais cedo. Como? Não, basicamente a questão relacionada com a redução dos 37% até 2030 é através deste conjunto de medidas que o Paulo acabou de enunciar
relacionado com a modernização do nosso processo de produção, nomeadamente, como o Paulo referia, através da instalação de novos equipamentos mais eficientes ao nível da produção e geração do produto final. Nós temos uma estratégia de melhoria das condições de trabalho e das operações nas duas principais fábricas da Simpor em Portugal, Alhandra e Sousellas, onde temos um conjunto de investimentos avultado, a rondar os 360 milhões de euros, e que vão permitir a essas fábricas ser equipadas com equipamentos de última geração, em que engloba todo um conjunto de equipamentos de utilização de combustíveis mais limpos, aqueles combustíveis que nós dizemos hoje que não têm emissões relacionadas com CO2 ou um teor carbónico menor, e depois também a utilização dos recursos de energia, procurando ter mais eficiência no processo. E esse conjunto de investimentos são os tais que nos vão permitir atingir os 37% até 2030. Depois de 2030 virão outro conjunto de investimentos, esses que ainda hoje estão numa escala a nível piloto industrial, digamos que não estão já num processo de utilização à escala industrial, no qual temos um conjunto de estudos e análises e em termos laboratoriais e já industriais a trabalhar para que depois consigamos atingir a neutralidade carbónica até 2050. Vamos querer atingi-la mais cedo, realizando esse conjunto de investimentos, mas hoje a tecnologia ainda não nos permite chegar lá. Por isso, nesta fase mais premente, temos estes investimentos a serem feitos em Alhandra e Sousellas, no qual nós temos a modernização dos fornos, os fornos que é onde acontece o nosso processo químico industrial e onde daí origina a principal fonte de emissão de CO2. Nós, com essa utilização desses combustíveis mais limpos e de matérias-primas alternativas, vamos reduzir aquilo que é a parte processual e depois a seguir, através da instalação de equipamentos mais eficientes, reduzir o consumo de energia, o que nos vai permitir também tornar estas fábricas competitivas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, tornando efetivamente a Simpor mais competitiva nessa dimensão. Aqui há pouco o Paulo já deu aqui uma pequena introdução em relação à investigação e desenvolvimento, que a Simpor está a desenvolver um cimento com menos pegada carbónica. Sim, mas eu, se me permite, já agora só completar, há um aspecto interessante que eu ia referir há pouco, que é a questão do hidrogénio, que poderá ser também interessante no nosso setor e que já estamos neste momento a explorar na nossa fábrica de Sousellas. Existe a possibilidade de utilização do hidrogénio quer como vetor energético, portanto substituindo combustíveis fósseis convencionais, digamos assim, e a possibilidade de utilizar como matéria-prima para a produção, por exemplo, de combustíveis sintéticos. E depois isso terá que ser associado aos processos de captura, de utilização de CO2. Portanto, esse é um dos aspectos que eu acho que é importante referir e porque faz parte, de facto, da nossa estratégia de descarbonização. Em relação ao cimento com menor pegada carbónica, que há pouco ia introduzir nós também. Nós no fundo estamos, neste momento, como vos disse um bocadinho, o CO2 é o vilão e, portanto, a nossa abordagem é descarbonizar o nosso portfólio de cimentos através de um maior peso dos cimentos compostos. O que é um cimento composto? É um cimento que tem outras adições para além do clinker e que diferencia esses cimentos do chamado OPC, o cimento Portland comum, digamos assim, que é basicamente clinker e gesso. Portanto, ao substituirmos o clinker, melhoramos a pegada de carbono desses cimentos. E são os cimentos que eu referi há um bocadinho, com filler calcário, com argilas calcinadas e com cinzas de aterro. Temos, neste momento... Este projeto das argilas calcinadas, que está em curso na fábrica de Sousellas, ainda está em investigação? Não, já está numa fase, neste momento já está numa fase de construção da instalação. Neste momento já temos uma boa parte do equipamento já está neste momento na fábrica, e em 2026 teremos, à partida, a fábrica a produzir argilas calcinadas para serem utilizadas como substituição de parte do clinker dos nossos cimentos. Neste ponto específico que o Paulo está a referir, importa também assinalar que ele já vai ter nesse processo de produção das argilas calcinadas tudo o que é tecnologias inovadoras e que existem hoje
para permitir que esse aditivo ao cimento já tenha a menor contribuição carbónica para o produto final. Aí era como o Paulo dizia, já vai ter o hidrogênio, já vai ter energias renováveis, já vai ter combustíveis mais limpos. É algo que já é um passo adiantado em relação ao que estamos a fazer nos outros 2 fornos, nas outras 2 fábricas, no processo convencional de produção de cimento. Este é um projeto muito, em termos europeus, inovador. Nós temos aqui uma grande expectativa de ter aqui uma atratividade grande para o produto final que vamos produzir e conseguir ser muito competitivo a nível da questão carbónica a nível europeu, que é hoje um dos principais problemas que temos. Há aqui uma outra questão em relação às vossas metas para a descarbonização, que são ambiciosas e tendo em conta atrasos nos licenciamentos que já acontecem há vários anos. Em que medida é que o contexto político atual, com um governo missionário, eleições em maio, pode pôr mais em causa o cumprimento destas metas? É uma situação que não é fácil. Nós, por exemplo, eu falei-vos há um bocadinho das questões ligadas à captura, transporte, armazenamento e utilização de CO2. Nós estamos, no fundo, tivemos a trabalhar no sentido de apresentar uma proposta e, neste momento, enfim, o Governo, o projeto que nós gostaríamos de apresentar, o projeto poderá ficar um pouco adiado. E há naturalmente coisas que não têm aplicação imediata. Marta, aqui temos uma caixa de Pandora que estamos a abrir, porque é efetivamente uma das grandes dificuldades que a indústria tem hoje, e em particular a nossa, a nível de licenciamentos e a nível de financiamentos, que transforma um projeto em Portugal difícil de realizar. Nós temos muito interesse em concluir estes projetos o mais rapidamente possível, por todas as questões relacionadas com competitividade, com aquele fator muito importante que é a sustentabilidade do negócio, e nós conseguimos ter sempre uma barreira relacionada com o mais ínfimo pormenor de licenciamento, que possa ser um licenciamento de construção, um licenciamento de utilização, um licenciamento ambiental. Todos estes vetores têm, do lado da tutela, sempre um tratamento que nem sempre é o mais ágil para as nossas necessidades. Uma barreira, fala da morosidade dos processos, é isso? Morosidade dos processos, falta dos interlocutores do outro lado, desconhecimento, muitas vezes, daquilo que são as intenções e o que é que são os próprios projetos em si. E isso é muito difícil hoje em dia. Eu reconheço que não tem a ver exatamente com a questão técnica, porque temos dos técnicos mais competentes em todas as áreas, tem a ver propriamente com a parte da burocracia que está associada a estes processos, em que muitas vezes, quando se pretende iniciar um licenciamento, tal só é possível se nós já tivermos concluído um outro. Claro que se um demora 2 anos, eu não posso só iniciar um novo processo. Passado esses 2 anos, e isto é algo que para uma indústria que hoje em dia, e a velocidade de realização de projetos tem que ser cada vez maior, a Vodafone pode falar um bocadinho melhor naquilo que é hoje a velocidade e a necessidade de realização de projetos, e aquilo que nós tínhamos antigamente já não pode ser aplicado hoje. Tem que ser muito mais rápido, tem que ser muito mais célere. E isto constitui uma grande barreira para nós. Só para acrescentar aqui ao Sandro, eu acho que o mundo está a evoluir numa velocidade tão rápida que as nossas entidades também têm que acompanhar essa evolução. A indústria está a tentar seguir essa velocidade, mas às vezes as entidades criam barreiras para que nós consigamos realmente correr ao ritmo que queremos. E acho que isso um fator. É verdade. E a redução do risco que possa advir de um incumprimento legal tem que ser efetivamente medido no sentido de tentar-se perceber se aquilo que está a ficar por licenciar pode causar aqui um impacto grande na economia e se merece algum tratamento, de certa forma, mais de acompanhamento próximo e que possibilita à indústria evoluir mais rápido. E nós temos essa necessidade. Tal como temos ao nível dos financiamentos também, que é uma das outras rúbricas muito importante. É claro que a indústria tem que sobreviver por si só, mas quando olhamos para o que acontece no resto da Europa,
as coisas não funcionam da mesma forma. Então temos aqui uma diferenciação. Quando fala de financiamento, fala do PRR. Por exemplo, o PRR foi um mecanismo que, no caso da indústria em Portugal, praticamente nem chegou a 30% daquilo que era objetivado para ser utilizado ao nível industrial. Tudo o resto funcionou para a atividade pública e a indústria ficou para trás. E aquela indústria que conseguiu concorrer, hoje, pela morosidade dos processos de licenciamento, pela dificuldade de mão de obra, por questões relacionadas com entregas de equipamentos, com o Covid, com tudo mais, pode correr o risco de não conseguir acabar os projetos em tempo útil e, desta forma, o PRR ter sido uma oportunidade perdida. Isso na parte do PRR. Depois temos a questão dos outros financiamentos, que, de certa forma, a nível europeu existem, mas que estão muito mais virados para aquilo que é a utilização industrial a nível de grandes projetos europeus, para o qual Portugal depois acaba por não conseguir ter escala e nós ficamos, de certa forma, desfavorecidos e não temos o mesmo playing level field que têm os restantes países da Europa. As empresas como a Simpor ficam ali entre as PMEs que podem concorrer a determinados apoios e os grandes projetos europeus onde Portugal não se consegue inserir. Exatamente. E há um aspecto que tem a ver com questões regulatórias, que era o que eu ia mencionar um bocadinho quando se falou no CCUS, ou seja, as tecnologias de captura, transporte e armazenamento de CO2. Neste momento não existe um quadro regulatório em Portugal que permita o transporte de CO2, seja ele por pipeline, seja ele por caminho de ferro, mesmo transporte marítimo, e o próprio armazenamento onshore ou offshore não está definido. E, portanto, era um processo que estávamos a discutir neste momento e que é extremamente importante. E o CCUS, para nós, é importante porque 60% das nossas emissões são emissões de processo, ou seja, as chamadas hard-to-abate emissions, digamos assim. E sem o CCUS nós não conseguimos, de facto, reduzi-las. E, portanto, é algo que está a ser feito na Europa já a um ritmo bastante elevado, há projetos já em inúmeros países, e Portugal não pode ficar para trás. E, portanto, é a necessidade deste diálogo e quando há mudanças sucessivas de governos, digamos que as políticas travam de alguma maneira. E isto complica um pouco a vida das empresas. É inevitável, mas é assim que se passa. E em que medida, Paulo, é que a Simpor está efetivamente comprometida em atingir estas metas? Até porque importa dizer que vocês têm uma validação internacional de uma entidade independente. Naturalmente, sim. Nós temos um programa de descarbonização, isto que nós há um bocadinho apresentámos, foi validado pelo Science Based Targets Initiative, o SBTI, e, portanto, temos metas definidas para 2030 e metas de neutralidade carbónica a 2050 que temos que cumprir. Deixa-me aqui só explicar que é uma entidade independente internacional que valida as práticas e que assegura que não é o chamado greenwashing, ou seja, aquela prática de marketing que algumas empresas fazem para parecerem mais ecológicas do que na realidade são. Nós definimos as metas e vamos ter que apresentar as nossas metas numa base anual e mostrar que estamos dentro da trajetória. Não tem que estar sempre dentro da trajetória, mas a tendência tem que ser essa. E, portanto, temos compromissos muito sérios com vista à descarbonização do nosso setor, naturalmente. Abrindo aqui um pouco o diálogo aos dois outros participantes no painel, importa também falar um pouco na digitalização. Vocês têm uma fábrica em Alhandra, que é a mais antiga do mundo a operar, tem 130 anos, e com os investimentos em curso pretendem torná-la uma das mais modernas. Como? O que é que a Simpor tem feito em termos de transformação digital? A Simpor, portanto, acompanhando aquilo que o Sandro e o Paulo disseram, na realidade lançou um desafio à área operacional, que é acompanhar estes novos projetos de descarbonização de uma forma digital, ou seja, fazer a transformação digital das nossas unidades operacionais, não só na fábrica de Alhandra, mas em todas as unidades de Portugal, portanto, Sozelas, Lolé e na área também dos betões. Eu referi esta porque é um ícone em termos de tão antiga. É um desafio grande porque o mundo global hoje está numa era digital e, sem dúvida nenhuma, as indústrias terão que aproveitar esta oportunidade para iniciar a digitalização. Surgiu este desafio da empresa, do nosso grupo, para suportar também estes projetos todos que estão a surgir, porque, na realidade,
a digitalização vai melhorar a eficiência de todos os processos que apoiam estes projetos. Sendo que digitalização não é o mesmo que a automação. Não. A automação já existia nas fábricas. Portanto, a nossa indústria, que é uma indústria pesada e tradicional, não é? Com mais de 130 anos, a fábrica da Alhanda tem mais de 130 anos, já sofreu ao longo das últimas décadas, diremos que uma revolução industrial, certo? Desde há 130 anos nós já tivemos uma revolução industrial. E eu há 30 anos que comecei na Simpor e passei na fábrica da Alhandra pelo aquilo que foi o conceito da automação das fábricas, que é um conceito completamente diferente daquilo que é a digitalização. Certo? A digitalização é um conjunto de ferramentas que nos vai apoiar em termos reais, em tomadas de decisão muito mais precisas. Por exemplo, para quem não percebe bem o conceito. Portanto, a digitalização tem um roadmap. A empresa definiu um roadmap de maneira a que tivesse em conta todos os projetos e os ativos que têm mais peso e que podem ter resultados mais imediatos. E uma das bases que surgiu exatamente para a digitalização foi como é que nós vamos avaliar e analisar os nossos ativos em real time, de modo a que a gente consiga tomar decisões precisas em real time. Quando falam de ativos, falam das máquinas, dos processos, dos produtos, de tudo. Ou seja, quando nós falamos de uma maneira... E dos também, obviamente. E dos recursos também, e da eficiência dos nossos recursos internos. Seja para uma prestação de serviço ao cliente interno, que são as nossas unidades operacionais, mas também tendo um foco no cliente externo, certo? Que é o nosso produto vai para o nosso cliente externo. E, portanto, esse cliente externo também esteve incluído dentro daquilo que foi o nosso roadmap. Uma das principais focos que nós tivemos foi definir quais eram os nossos principais ativos da empresa e, com base nisso, definir quais são os nossos use cases, quais são os projetos em termos de use case que nós precisamos desenvolver para apoiar tudo o que é este desenvolvimento. Quando começámos a analisar essa situação, houve a necessidade de incluir um conjunto de novas ferramentas que permitissem analisar esses ativos de uma maneira diferente, com um conjunto de sensores, IoT sensors, não é? Com um conjunto de novas ferramentas, drones, os óculos digitais, a parte toda de imagem, de tratamento de imagem que nós não temos nas fábricas, não é? E ela assenta, na realidade, em 3 pilares. Ela tem um pilar que é a quantidade e qualidade de dados que nós temos que ter para este tipo de análise, assenta naquilo que é os nossos recursos humanos estarem preparados para esse desenvolvimento e assenta também numa outra ferramenta que é a utilização de machine learning e de inteligência artificial para tratar toda esta informação em massa, porque é muito difícil uma pessoa conseguir tratar um big data de uma maneira muito direta e com resultados imediatos. Portanto, temos que ter uma quantidade enorme de dados que humanamente era impossível tratar. Com base nisso, tivemos que tivemos que analisar qual era a melhor solução para que esta informação toda circulasse dentro das nossas fábricas. E já vamos ali à solução com Exatamente. A Vodafone teve aqui um grande desafio, Ricardo, não é? Que consistiu no projeto MPN Standalone 5G. Para quem não sabe o que é, em que é que consiste este projeto? Uma MPN Standalone 5G é uma rede privada móvel assente em 5G e o projeto nasce precisamente desta visão da Simpor relativamente ao seu processo de transformação e a toda esta necessidade de ter um número muito elevado de dispositivos em todo o complexo fabril da Simpor, conectados com elevada velocidade e com baixas latências para que esta comunicação seja de facto real-time, conforme a Cristina referiu. De maneira que pioneiro na indústria pesada, como é o caso da Simpor. Correto. A própria tecnologia em si é inovadora. A Simpor é realmente a primeira empresa em Portugal a ter o projeto implementado já de forma definitiva e para o futuro a transformar os seus processos de transformação digital.
A Vodafone já tinha feito uma prova de conceito com o Porto de Aveiro, onde já tinha validado a tecnologia. Também já tivemos aqui exercícios, outro tipo de exercícios de provas de conceito, onde a tecnologia já tinha sido validada, mas de facto a Simpor é a primeira grande implementação. Acrescentar aqui que esta rede privada móvel é, de facto, diferencia-se da rede pública na medida em que é uma rede que está dedicada exclusivamente à Simpor. Ou seja, é uma rede que é utilizada apenas pela Simpor e mais à frente já poderemos elaborar um bocadinho sobre as vantagens, mas que pode isso dizer, traz. Ricardo, pode continuar o seu raciocínio. É, então eu posso acrescentar já esse ponto. De facto, diferencia-se de uma rede pública em que medida? O 5G por si traz elevadas velocidades, traz baixa latência e traz a capacidade de conectar um número massivo de dispositivos, de sensores, os IoT sensors de que a Cristina falava. Estamos a falar de milhares ou dezenas de milhares de sensores, hipoteticamente, num espaço como é o espaço da Simpor em Alhandra. Para além disso, sendo uma rede privada móvel que tem um core de rede dedicado exclusivamente à Simpor, é uma rede que está segregada da rede pública, ou seja, aqueles recursos são utilizados exclusivamente pela Simpor. Não vão estar a ser utilizados por outras clientes da Vodafone que estejam nas imediações da fábrica, aqueles recursos são apenas da Simpor. Isto permite à Simpor ter uma previsibilidade total na comunicação dos dados e definir quais é que são os dados que têm que ser tratados com maior prioridade, ou seja, se há um tráfego que é mais crítico de um determinado tipo de equipamento, é esse tráfego que vai ser prioritizado na rede. Para além disso, sendo uma rede exclusivamente dedicada à Simpor, tem também uma segurança ainda maior do que aquela que já existe nas redes 5G. As redes 5G são redes seguras, mas nesta rede só se ligam os dispositivos que a Simpor definir que devem ser ligados. Aqui acrescentar, porque esta solução, há outras soluções de conectividade, enfim, que no limite poderiam ser utilizadas, mas para um contexto como o da Simpor, com uma área de implantação que é muito grande, com um ambiente que é de facto muito complexo do ponto de vista de estruturas de betão, de estruturas metálicas. De facto, cria ali vários desafios e com outro tipo de soluções poderíamos ter que estar a colocar centenas de equipamentos para ter conectividade em todo o espaço das instalações fabris da Simpor. Com uma rede 5G conseguimos fazer uma implementação muito mais otimizada, com um número mais limitado de equipamentos. E foi de facto, enfim, no contexto das conversas que tivemos com a Simpor, quando a Simpor partilhou a visão, aquilo que precisava de fazer, houve aqui também, no fundo, um processo de ajuda mútua e de consultoria mútua, em que se identificou esta solução tecnológica como aquela que melhor servia a visão da Simpor para o futuro. Cristina, já deu há pouco alguns exemplos assim um pouco de forma geral, mas na prática, como é que esta tecnologia 5G está a ser aplicada na Simpor? O projeto de 5G em Alhandra terminou o ano passado e nós, o ano passado, fechámos um contrato para toda a empresa de 10.600 sensores, todos eles vão funcionar na rede 5G. Se não fosse o suporte de toda esta infraestrutura, era impossível montar todos estes sensores. Servem para quê? Servem para monitorizar todas as nossas máquinas em tempo real e permitir que os nossos técnicos consigam tomar decisões também em tempo real. Ou seja, se a máquina está a variar, precisa de ser substituída. Antes dela avariar. Antes disso. Antes dela avariar. Não. Exatamente. É uma preditiva e não uma corretiva. Ou seja, serve exatamente para os nossos técnicos atempadamente conseguirem tomar as ações que são necessárias antes de haver uma avaria. E isso permite uma redução de custos, uma eficiência a nível de tempo de análise dos nossos técnicos, uma eficiência operacional das nossas equipas e também a qualidade do produto final. Porque todas as interrupções que nós temos nos nossos processos produtivos implicam questões de qualidade e, portanto, permite-nos, na realidade, termos um produto final em cada fase de processo com uma qualidade completamente diferente. Portanto, esse foi o primeiro objetivo, ou seja, qual é que é realmente os sensores que nós temos que aplicar em todas as máquinas. E esta rede 5G permitiu que nós consigamos instalar nas nossas fábricas 2.000 sensores que, se não tivéssemos a rede, era impossível, porque o número de cabos que nós tínhamos que passar pela fábrica toda tornava-se inviável para a empresa. Portanto, é este suporte, portanto, o grande projeto que nós temos em primeiro lugar foi equipar todas as nossas máquinas com sensores IoT que permitam aos nossos técnicos antecipadamente e em tempo real tomar decisões e outras aplicações. acertadas. Há pouco também referiu os drones. Depois, fomos mais à frente, não é? Os drones hoje utilizam-se em diversas áreas, portanto não é nada de novo, mas na indústria do cimento é na realidade
um upgrade, porque não existia. E, portanto, fomos conectar todos os nossos drones. Hoje nós já temos 7 drones nas nossas fábricas, a conexão é via 5G. O que é que permitiu? Portanto, todos estes upgrades neste momento conseguem ter um levantamento e um seguimento do projeto através de voos de drones diários, que permite não só fazer a evolução do projeto a nível diário, mas também permite ter reuniões à distância, porque nem sempre todos os engenheiros estão na fábrica e, portanto, estão espalhados às vezes pela Turquia, por África, Portugal, temos fábricas em todo o mundo, e conseguimos, em real time, conseguir fazer reuniões de obra com estes voos diários que temos. E os drones às vezes chegam onde a mão humana não chega, ou pelo menos com outras questões de segurança, Sim. talvez. A nível de segurança, como é óbvio, hoje nós conseguimos ir a locais que no passado nós tínhamos que montar andaimes, o trabalho era, na realidade, mais inseguro, trabalhávamos com alpinistas, que também têm os seus pontos de segurança, e, portanto, há hoje muitos trabalhos que nós fazemos com os drones que permitem evitar e, ao fim e ao cabo, eliminar alguns trabalhos que no passado a gente fazia de uma outra maneira. E, em real time, nós temos a informação nos nossos utilizadores que podem estar no gabinete a tomar decisões e a fazerem relatórios imediatos com essa informação. No passado não era assim. Traziam a informação do campo, depois vinham para o gabinete, tinham que analisar fotografias de máquinas fotográficas ou de telemóveis e, portanto, era completamente diferente e, portanto, o tempo que nós poupamos hoje nestas atividades é extremamente importante para as nossas equipas. Depois, os smart glasses, também foi Os óculos inteligentes. Os óculos inteligentes foi um desafio que nós passámos durante a pandemia. Ou seja, quando nós tínhamos problemas nas fábricas e precisávamos de assistência à distância, era impossível os técnicos virem. E tínhamos muita dificuldade em comunicar nesses períodos. Então, estes smart glasses permitem que a gente faça uma assistência remota à distância, com uma exatidão, porque não há latência com esta rede de 5G, em termos de voz e em termos de imagem. Portanto, hoje as fábricas já são apoiadas em termos de remote system, com os técnicos que estão à distância, a tentarem resolver com as equipas das fábricas os problemas também. Também servem para que as pessoas com menos experiência consigam utilizar os óculos nas unidades fabris, no meio da fábrica, porque estão ligados ao 5G, e consigam na realidade, ter os seus percursos de trabalho e os seus filmes diretamente nesses óculos para executar as suas operações. Levámos um pouco mais à frente aquilo que é o processamento de imagem, ou seja, são câmaras que já têm cartões de 5G e, portanto, no futuro elas estão a começar a ser instaladas em alguns locais estratégicos para possibilitarem o tratamento de imagem, ou seja, há imagens padrões que dizem que o equipamento está bem e, se a gente sair desses padrões, nós vamos receber notificações que nos permitem, de uma maneira adequada e em tempo correto, atuar sobre os equipamentos. Portanto, é o chamado tratamento de imagem com inteligência artificial. Por último, a rede 5G também vai permitir nas nossas pedreiras termos a questão dos carros autónomos, totalmente elétricos, 100% elétricos e sem condutores. Portanto, ligados à rede 5G e com uma condução autónoma numa sala de comando. O que minimiza o desperdício, talvez minimiza o impacto em termos de segurança, porque as pedreiras são sempre temos sempre uma grande envolvência de segurança nas operações nas pedreiras, a otimização de turnos, não é? Porque nós temos turnos, temos de estar sempre a rodar em termos de operadores. E hoje em dia a mão de obra em Portugal e na Europa também toda, nós cada vez temos menos mão de obra para a condução de carros pesados. E há uma dificuldade hoje em ter mão de obra para conduzir carros pesados. Ricardo, e como é que foi este trabalho conjunto, em termos de experiência, desafios? Que aprendizagens é que a Vodafone também retirou? Eu acho que foi uma experiência interessantíssima para a Vodafone também, porque foi um trabalho muito colaborativo desde o primeiro momento. O facto da Simpor ter realmente essa visão muito clara do que pretendia atingir facilitou todo este relacionamento. Trabalhámos em conjunto logo desde o primeiro momento para definir a melhor solução.
E a partir do momento em que essa solução ficou definida, e a Simpor concordou que era esse o caminho, a Vodafone envolveu realmente uma equipa muito significativa para trabalhar neste projeto e que, com toda a colaboração por parte da Simpor, que também envolveu muitas pessoas neste projeto, quer pessoas da área corporativa da Simpor, quer as pessoas da equipa operacional da Simpor, o que realmente tornou este processo muito, muito colaborativo. Do lado da Vodafone, tivemos pessoas da área de pré-venda, gestão de projeto, implementação, engenharia rádio, porque realmente é um processo que tem a sua complexidade, de maneira que foi sempre desenvolvido de forma conjunta. E acho que chegámos aqui a bom porto. Está implementado já na primeira fábrica em Alhandra. E a funcionar muito bem. E a funcionar muito bem, que é sempre aquilo que nós gostamos de ouvir. Não, eu acho que é um ponto importante Cliente aqui. satisfeito. Cliente satisfeito, é sempre bom. E estamos a replicar já em Lolé, vamos terminar agora em março, e em Souzelas vamos terminar em agosto. Portanto, vamos ficar com as 3 fábricas, com o 5G implementado até final de agosto. Mas, Cristina, presumo que aqui também haja desafios. Estamos a falar de fábricas muito antigas, algumas com colaboradores que estarão lá há muitos anos, e se calhar há aqui uma aprendizagem também a fazer por parte dos colaboradores. Foi um desafio? Foi um desafio e uma oportunidade, porque neste momento esta nova geração que nós temos no mercado, não é? E que são Já os é nossos... completamente digital. É uma geração digital. E acho que até para o processo de contratação e retenção de talentos, se nós não fizermos esta transformação digital, no futuro será muito difícil contratar e reter talentos na empresa. Portanto, essa foi uma das visões quando a gente lançou este projeto de digitalização. Não foi só apoiar todo este desenvolvimento destes projetos, mas pensar quais são os recursos que nós no futuro vamos ter na empresa. Como é que nós vamos ter que fazer esta transformação para, na realidade, cativar para a nossa empresa bons recursos e reter os recursos da empresa. E neste momento é extremamente interessante e este projeto serviu exatamente para isso. Nós, hoje em dia, na empresa temos... as nossas equipas são compostas por pessoas com muita experiência, com muito conhecimento, com muitos anos de casa, mas também estamos num processo de transição para esta nova geração. Portanto, há um misto, se calhar 50-50 neste momento na empresa, e é muito engraçado como é que uns se apoiam aos outros. No passado, os que tinham mais conhecimento e os que tinham mais experiência, os mais novos estavam sempre dependentes deles para evoluírem, para aprenderem. E neste momento, a interligação entre estas duas gerações é muito interessante. No fundo, todos aprendem com todos. Todos aprendem com todos. E era uma coisa que no passado não existia. E neste momento, a geração mais antiga necessita desta geração mais nova, mais digital, para os apoiar também naquilo que são o desenvolvimento dos projetos, certo? Mas esta geração está aberta, a nova está completamente aberta, mas a geração que nós temos mais antiga também assumiu este papel de mudança de uma maneira muito positiva. Isso foi muito bom para o projeto e acho que o sucesso deste projeto teve em conta a colaboração intensiva da área operacional da fábrica. Isso foi extremamente importante para o sucesso, inclusive o desenvolvimento dos use cases, porque são eles que os utilizam no dia-a-dia e são eles que realmente tiram o resultado dele no dia-a-dia. Paulo, e a digitalização, naturalmente, também contribui para a sustentabilidade, ou então não estaríamos aqui a falar dela? Sim, isso é um facto, porque permite, digamos, otimizar muitos dos nossos processos, e ao otimizar muitos dos nossos processos está... basicamente reduzir emissões de CO2, aumentar a eficiência energética e, portanto, com isso traz naturalmente uma série de vantagens importantes para as nossas operações. Otimização da produção e eficiência energética, redução de emissões de CO2, uso de combustíveis alternativos, desenvolvimento de novos materiais, portanto, simulações computacionais que podem permitir prever o desempenho de composições antes da produção a uma escala industrial, por exemplo. Existe um sem número de possibilidades que este tipo de tecnologias permite. Por exemplo, um dos grandes desafios no nosso setor ou na nossa indústria é os ensaios que temos que fazer. Temos que determinar as resistências em 28 dias, por exemplo. E muitas vezes temos que esperar 28 dias para ter os resultados da resistência para depois
introduzir modificações no nosso processo. Se conseguirmos ter processos preditivos que nos permitam antecipar essas resistências a 28 dias, com base em análise contínua do processo, podemos tomar decisões praticamente no momento e podemos, eventualmente, reduzir a incorporação de clinker no cimento sem correr riscos. Porque muitas vezes incorporamos mais clinker no nosso cimento por uma questão de segurança. E, portanto, podemos correr maiores riscos otimizando os nossos processos. Porque há uma maior previsão. Exatamente, porque não temos que esperar pelos resultados dos testes de 28 dias. E imagine, 28 dias de produção são 28 dias de, por exemplo, de clinker que poderia ser utilizado de outra maneira. Sandro, Portanto, no que diz respeito aqui ao cumprimento das metas ESG, temos estado aqui a falar muito mais no E, de ambiente, do que no social e no governance. Em todo o caso, diz-se muitas vezes que há aqui um peso no cumprimento, que às vezes as empresas estão assustadas com o cumprimento destes critérios, com todos os reportes e obrigações que têm. Mas mais do que uma obrigação, pode ser visto como uma oportunidade. Claro. Nós, como uma indústria que já está localizada há muito tempo nos mesmos locais, se não formos tratar da parte social e da parte de governance, claro que teríamos muito mais dificuldades em coexistir. E, no fundo, tudo o que estão a fazer em termos de sustentabilidade também vos vai tornar mais produtivos, mais eficientes, mais competitivos. Exatamente. Lá vai o tempo em quando se passava junto a uma fábrica de cimento, o ambiente era um ambiente pesado, sim, no mínimo pesado, com constantes emissões, com constantes atividades ao nível de ruído, ao nível também das vibrações, uma atividade que, de certa forma, causa um impacto com a sua envolvência. Com os critérios e com a evolução da indústria e com a aplicação das melhores tecnologias disponíveis, digamos que a nossa coexistência com as localidades próximas tem sido diferente. Temos hoje, claramente, uma relação muito favorável com as entidades locais. Digamos que sabemos claramente quais é que são as nossas obrigações e também sabemos o que é que esperam de nós. E ao nível do cumprimento dos objetivos e ao nível daquilo que é a parte social, temos aqui tido muitas iniciativas com todas as entidades que nos possibilitam, hoje em dia, decididamente ser parte integrante daquilo que é as zonas onde nós estamos a elaborar. E, no fundo, ao serem mais sustentáveis, mais verdes, também estão a proporcionar um melhor ambiente para as comunidades envolventes. Exatamente. Nós hoje temos projetos até a nível local, parcerias que fazemos ao nível de reabilitação de edifícios, ao nível da parte de colaboração com as entidades, ao nível da abertura das nossas portas para a realização de visitas e constantes formações a nível local, que nos possibilita ter claramente aqui uma integração daquilo que é hoje a nossa atividade local. Cristina, para além da digitalização com o 5G, também, como já referiu, existem vários projetos de inteligência artificial em curso. Pode-nos contar um bocadinho mais sobre isso? Basicamente, aquilo que nós falámos até agora, que foi os sensores IoT, a recolha de dados de uma maneira em real time, é a base, que é a quantidade de dados e a qualidade de dados, que é a base para a utilização dessas novas ferramentas. Isso, basicamente, são ferramentas que estão, não digo no topo da pirâmide, mas estão quase no topo da pirâmide, certo? Portanto, o que nós iniciámos foi, na realidade, qual é que é a nossa base de dados que nós precisamos de ter em termos de tudo o que é informação, não só de equipamentos, como dos nossos laboratórios que acompanham o processo de fabricação nas várias fases de processo, seja a fase de clinkerização, seja a fase de produção de cimento. E lançámos 3 grandes projetos. Portanto, o primeiro projeto já direcionado para a inteligência artificial foi aquilo que nós chamamos o Machine Health Condition, que é um projeto ligado à manutenção, ou seja, todos estes sensores que nós estamos a aplicar hoje nos equipamentos vão ser tratados através de um software baseado em inteligência artificial, numa empresa americana, e que vai, ao fim e ao cabo, trabalhar todos estes dados e fornecer informação tratada
aos nossos users de maneira que eles consigam atuar de uma maneira exata nos equipamentos, exatamente para evitar acidentes, serem mais eficientes, ou seja, vão reduzir o tempo de análise em tarefas que eram mais rotineiras e que não traziam valor acrescentado. E essas ferramentas o que nos vão fazer é, vão dar aos nossos colaboradores na fábrica a possibilidade deles utilizarem o seu tempo no valor acrescentado para a empresa. Também estão a fazer uma nova forma de produção de cimento e betão. A forma de produzir é a mesma, mas mais económica e vai ter em conta aquilo que são perdições. Portanto, o que acontece é que nós temos uma base de dados com recolha de informação dos últimos 3 anos. Portanto, estamos a desenvolver um projeto com uma empresa que é alemã. Na realidade, também é um projeto ligado à inteligência artificial que trabalha com modelos matemáticos. E, portanto, o que acontece é que em tempo real essa ferramenta está a receber os dados de qualidade, de mineralização e de finura do cimento e permite em tempo real indicar aos nossos operadores, aos nossos engenheiros de processo, o que é que precisam de atuar no processo para, em vez de atuarmos ao fim de 28 dias, conseguirmos atuar de imediato. Quais são os resultados que isto vai ter? Em primeiro lugar, o cliente vai ser muito mais bem servido, porque os desvios que nós vamos ter nos nossos produtos vão ser muito menores. Isso tanto no cimento como no betão? No betão. São 2 projetos independentes neste momento. O futuro, o que a gente pretende é que eles fiquem ligados, mas neste momento são independentes. Eu, neste momento, estou a falar do cimento, já posso falar do betão a seguir. Mas o que eu estava a querer dizer é que este processo que nós estamos a ter agora, que nos permite antecipar aquilo que nós só conhecíamos ao fim de 28 dias, está numa fase piloto, certo? Ou seja, nós ainda não estamos a atuar com esses resultados naquilo que é o nosso produto, porque realmente estas ferramentas de machine learning precisam que os nossos colaboradores, com a sua experiência que têm, validem e otimizem os modelos matemáticos para, num futuro próximo, essas ferramentas conseguirem funcionar automaticamente no processo, certo? E trazer as vantagens competitivas para os nossos clientes, porque vão ter um produto melhor, e internamente para nós vamos conseguir reduzir o clinker, como o Paulo está a dizer, e também ajustar a finura no cimento que permite reduzir o consumo de energia elétrica. Portanto, isto a nível do cimento. A nível do betão, portanto, é um processo, a empresa é a mesma que está a desenvolver o projeto connosco e, portanto, há, na realidade, um conjunto de informação, de dados que vêm online das nossas centrais de betão, mas também no transporte que vai para o cliente, ou seja, as betoneiras, portanto, os carros betoneiras que transportam o nosso produto foram equipados com um conjunto de sensores que permite o acompanhamento do nosso produto até ao cliente final e permite que nós façamos ajustes em todos os percursos, no percurso até ao cliente, de maneira que o cliente consiga receber o produto na sua melhor qualidade. Está em fase de desenvolvimento, está em fase de análise. Porquê? Nós precisamos, as predições são feitas hoje e nós temos o resultado real daqui a 28 dias. Neste momento nós estamos numa fase de avaliação se a predição é na realidade correta relativamente aos resultados reais que nós estamos a obter. Quando isso for correto, está a ferramenta pronta para ser utilizada online no ajuste do processo. Chegamos mesmo ao final do nosso tempo, mesmo para terminar, Paulo. Em termos de lógica da cadeia, no fundo estamos a falar em clinker, eventualmente clinker com menos calcário, cimento com menos clinker, betão com menos cimento e portanto, uma Simpor muito verde, uma Simpor muito verde e construção, muito sustentável, eventualmente com menos betão. Portanto, é uma cadeia e no final temos um produto que tem um valor diferente também. E acrescentado para o cliente, internamente e para o cliente. Exatamente. Muito obrigada aos 4 pela vossa participação nesta conversa. Modernização das fábricas, aposta em energias renováveis e combustíveis sustentáveis, desenvolvimento de um cimento com menos pegada carbónica, digitalização e utilização de inteligência artificial para melhorar processos e produtos são alguns dos projetos que a Simpor está a implementar para atingir a neutralidade carbónica antes da meta definida pela União Europeia e que ouvimos aqui ao longo desta conversa. Obrigada por ter estado desse lado a acompanhar. Até breve.